palavra do Senhor diz assim: porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, foi ao encontro de Abraão quando este voltava da matança dos reis e o abençoou. Foi para ele que Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente, o nome dele significa rei de justiça. Depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz, porque Salém é paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não teve princípio de dias, nem fim de existência, mas feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Vejam como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm ordem, de acordo com a lei, de recolher os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora estes sejam descendentes de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre os filhos de Levi, recebeu dízimos de Abraão e abençoou aquele que havia recebido as promessas. Evidentemente, não há dúvida de que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui, os que recebem dízimos são homens mortais, porém ali, o dízimo foi recebido por aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão, porque Levi, por assim dizer, já estava no corpo de seu pai Abraão, quando Melquisedeque foi ao encontro deste. Portanto, se a perfeição fosse possível por meio do sacerdócio levítico, pois foi com base nele que o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e não segundo a ordem de Arão, que é descendente de Levi? Pois, quando se muda o sacerdócio, necessariamente muda também a lei, porque aquele de quem são ditas essas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço diante do altar. Pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca falou nada a respeito de sacerdócio. E isto é ainda muito mais evidente quando, à semelhança de Melquisedeque, surge outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal ou humana, mas segundo o poder de vida que não tem fim, porque dele, do Messias, se testifica: você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Até aqui a leitura. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nós nos apresentamos em culto congregacional a Ti, por meio do sacerdócio de Jesus Cristo, o Teu Filho único, o nosso Messias, o nosso Rei, o nosso sacerdote. O Senhor sabe o quanto eu não sou digno de estar aqui, trazendo essa palavra. O Senhor conhece as limitações também dos nossos corações, nós que ouvimos a Tua palavra, nós que estamos diante do Senhor, reunidos aqui nessa manhã, mas todos nós, como igreja, como primeiro IPI de Bauru, nós clamamos pela Tua misericórdia, para que o Senhor venha ao nosso encontro, para que o Senhor fale conosco, para que o Senhor molde o nosso coração nessa manhã. Ajuda-nos, ó Deus, a entendermos um texto um tanto difícil para nós, e nós recorremos então à iluminação do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Irmãos, essa carta foi escrita para uma igreja, para uma comunidade de judeus ou hebreus, é carta aos hebreus, convertidos a Jesus. Então são judeus que reconheceram Jesus como o Messias. Só que à medida em que esses judeus começam a professar a fé deles em Jesus como Messias, eles começam também a sofrer rejeição
e perseguição por parte dos judeus descrentes, dos judeus ortodoxos. Alguns dessa igreja abandonaram a fé, abandonaram o cristianismo e voltaram ao judaísmo, voltaram a sacrificar lá no templo em Jerusalém, enquanto outros estão balançados na igreja, cogitando a possibilidade de voltar também ao judaísmo. E por que eles ficavam assim tão balançados? Simplesmente porque os judeus descrentes chegavam para esses crentes e diziam: como que você pode ter acesso a Deus? Você nem vai mais no templo em Jerusalém, não sacrifica mais, não recorre a nenhum sacerdote oficial da tribo de Levi. Como você acha que Deus vai te ouvir? Esse tipo de fala deixava os judeus crentes com a pulga atrás da orelha. De fato, como Deus pode ouvir a nossa oração? Será que eu estou cortando o acesso a Deus? Porque agora eu não vou mais ao templo, não faço sacrifícios, agora eu não recorro mais a nenhum sacerdote da tribo de Levi. É nesse contexto que o autor entra em cena. O autor escreve essa carta a esses hebreus balançados, e o autor diz mais ou menos assim: é sério isso? É sério que vocês estão cogitando a possibilidade de voltar ao judaísmo? Vocês estão de brincadeira. Vocês estão querendo trocar o sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado, por sangue de animais? Vocês estão cogitando a possibilidade de trocar a realidade, o sacerdócio de Jesus, pelos sacerdotes levitas? Jesus é o nosso sumo sacerdote. Este é o tom da carta aos Hebreus, este é o ponto central. O autor afirmando que Jesus é o sacerdote. E por falar em sacerdote, a gente precisa entender aqui o que é um sacerdote e por que nós precisamos de um sacerdote. Nós precisamos de um sacerdote, ainda hoje. Isso é assim desde a queda, desde quando o nosso primeiro pai Adão pecou. Quando Adão pecou, o acesso que a humanidade tinha diante de Deus foi cortado, definitivamente, porque o pecado faz separação entre nós e Deus. Então, depois da queda, não há outra maneira de nós, humanos, a chegarmos diante de Deus, a não ser por meio de um intermediador. Nós somos apresentados a Deus por esse intermediador e de forma adequada, porque o acesso foi cortado. Passando mais adiante a história, não agora em Gênesis, mas em Êxodo, quando Deus dá a lei ao povo por meio de Moisés, o Senhor Deus também institui o sacerdócio, e diz que os sacerdotes deveriam ser da tribo de Levi. Haviam 12 tribos em Israel, mas os sacerdotes deveriam ser de uma dessas tribos, Levi, que era bisneto de Abraão. Abraão, Isaque, Jacó, Levi. Os sacerdotes só poderiam ser descendentes, só poderiam carregar a genética de Levi. E quem eram os sacerdotes então? Eles preparavam o culto, eles faziam a matança dos animais para o sacrifício, eles carregavam os utensílios, eles cuidavam da adoração, intercediam pelo povo de Deus, para que Deus perdoasse o pecado do povo de Israel, e também pedia a Deus para que Deus atendesse às necessidades do povo de Israel. Esses eram os sacerdotes da tribo de Levi. Então, qual é o requisito para ser um sacerdote no Antigo Testamento? Resposta: ser da tribo de Levi, ok? Aqui nós temos um problema então. Aqueles nossos irmãos do primeiro século, aqueles cristãos, judeus, hebreus, tinham um problema, porque eles afirmavam que Jesus era sacerdote, e o autor da carta aos Hebreus também diz que Jesus é o sumo sacerdote, mas Jesus não é da tribo de Levi. Jesus é de outra tribo. Jesus é da tribo de Judá, descendente de Davi, a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá.
mas Jesus não tinha o sangue de Levi. Como então Jesus poderia ser o sacerdote? O autor, então, da carta aos Hebreus, ele apela para uma linhagem sacerdotal mais antiga do que a de Levi, mais antiga do que a lei de Moisés e mais importante, uma linhagem superior, que é a ordem de Melquisedeque. E o autor explora esse assunto da linhagem sacerdotal de Jesus por meio de Melquisedeque, se utilizando de uma história narrada lá em Gênesis capítulo 14. Se você puder abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 14, que é o texto que nós lemos no início desse culto. A história lá em Gênesis é basicamente a seguinte: havia um rei muito malvado, perverso, que se uniu com outros reis perversos, e eles tiveram a ideia de destruir uma região, a região lá da cidade de Sodoma, e eles causaram um estrago naquela região de Sodoma, matando muita gente, levando toda a riqueza embora, o gado, levando muita gente cativa, e dentre os cativos estava ali Ló, sobrinho de Abraão. Abraão fica sabendo dessa história. Essa altura do campeonato, Abraão está morando próximo dos carvalhais de Manre. Abraão junta 318 homens e sai à busca do seu sobrinho e também dos despojos da cidade de Sodoma e daquela região. Acontece que Abraão, com os 318 homens, dão uma surra épica naqueles reis malvados e trazem de volta não somente Ló, o seu sobrinho, mas também trazem os despojos que aqueles reis haviam adquirido, as mulheres, o gado, o povo. E olha só o que acontece quando Abraão volta dessa guerra. Abraão vai, persegue esses reis, trava uma batalha, sai vitorioso, mas quando Abraão volta, verso 17, capítulo 14, verso 17, quando Abraão, ou aqui, a essa altura do campeonato ainda Abrão, regressava, depois de derrotar Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, o rei de Sodoma foi ao encontro dele no vale de Savé, que é o vale do rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Olha que interessante. Melquisedeque trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele abençoou Abrão e disse: Abrão seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os adversários de você nas suas mãos. Olha o que o autor da carta aos Hebreus, voltando lá para Hebreus capítulo 7, olha o que ele quer destacar aqui. Ele quer dizer que Melquisedeque é mais importante que Abraão. Nós conhecemos bem a história de Abraão. Abraão foi aquele que Deus fez um pacto de graça com ele. Abraão é considerado o nosso pai na fé. Abraão é muito importante. Mas o que o autor da carta está dizendo é que Melquisedeque é ainda maior que Abraão. E nós sabemos que Melquisedeque é maior que Abraão por dois motivos. Primeiro, porque Melquisedeque abençoa Abraão, é o que nós lemos aqui em Hebreus e também em Gênesis. Abraão foi abençoado por Melquisedeque. Algumas famílias preservam essa cultura da bênção, né? Pelo menos a família da minha mãe, quando eu visito a minha avó lá em Nova Granada, perto de Rio Preto, quando eu chego na casa da minha avó, eu peço: bênção, vó. Ela diz: Deus te abençoe, meu filho. Por quê? Ela é mais importante do que eu, pelo papel que ela ocupa ali na família. Ela é a grande matriarca da família. Eu peço bênção a ela. A ideia é a mesma aqui no texto. O inferior pede a bênção para o superior. É Melquisedeque que está abençoando Abraão e não o contrário. Outro motivo é o fato de Abraão pagar o dízimo a Melquisedeque. Ou seja, Abraão, ao pagar o dízimo a Melquisedeque, reconhece o papel daquele homem, daquele sacerdote do Altíssimo. E um detalhe aqui sobre o dízimo que é interessante: dentre as 12 tribos de Israel, Levi foi a tribo que não recebeu herança, não recebeu terra.
e eles deveriam se dedicar completamente do culto, do sacrifício, da mobília do tabernáculo, depois do templo, da adoração. E como eles sobreviveriam se eles não tinham posses, se eles não tinham herança, não tinham terra? Deveriam se dedicar integralmente ao culto. Os levitas, essa tribo, sobrevivia do dízimo que era recolhido dos seus irmãos. Todas as outras tribos deveriam dar o dízimo à tribo de Levi, reconhecendo nesse culto, nessa função, a superioridade de Levi. Então, segundo o autor aqui da carta aos Hebreus, olha que irônico, o próprio Levi, por meio de Abraão, estava pagando o dízimo a Melquisedeque, porque o autor diz que é como se Levi ainda estivesse no corpo de Abraão. Então o que o autor está dizendo é que Melquisedeque é maior não apenas do que Abraão, mas superior também a Levi. Melquisedeque é maior. Eu sei que surge uma grande dúvida na nossa mente, né? Quem é esse tal de Melquisedeque, o homem misterioso? Nós temos pouca informação a respeito dele. Aparece 3 vezes na Bíblia. Em Gênesis, nós acabamos de ler, foi o texto usado na introdução do culto. Em Salmos, nós vamos ler daqui a pouco, o rei Davi faz uma citação de Melquisedeque, nós lemos isso no momento da intercessão, e aqui na carta aos Hebreus. A informação que nós temos acerca de Melquisedeque é a informação que Deus quis que tivéssemos. É assim mesmo, é um homem misterioso, a gente não sabe muito bem dele. O autor da carta ainda tenta explicar, na verdade tenta não, ele consegue explicar o nome de Melquisedeque. O nome Melquisedeque, no verso 2, significa rei de justiça, é a união de 2 palavras, rei, justiça. Também rei de Salém, ele governava uma cidade chamada Salém, Salém é paz. Muitos acreditam que Salém deu origem à cidade de Jerusalém. Então Melquisedeque era um rei tão justo, mas tão justo, que ele conseguiu transformar a cidade que ele governava numa cidade de paz. Era uma cidade de paz governada por um rei justo. O texto diz também que Melquisedeque não tinha pai, mãe, pelo menos o texto apresenta assim: sem pai, sem mãe, sem genealogia, não teve princípio de dias, nem fim de existência. Isso nós lemos aqui no verso 3. Para alguns teólogos, Melquisedeque é Cristo pré-encarnado, é uma aparição de Jesus no Antigo Testamento, para alguns teólogos. Para outros, não é uma aparição de Jesus. Melquisedeque não é Cristo pré-encarnado, mas um homem que viveu ali, um homem comum, um ser humano que viveu ali na cidade de Salém e governou essa cidade. Eu creio que essa segunda explicação é mais justa com o texto. Eu acredito que Melquisedeque, embora não tenha como a gente bater o martelo, mas acredito que Melquisedeque não era Cristo pré-encarnado, mas um homem que tipificava a Cristo, porque no verso 3, se você reparar, diz que Melquisedeque foi feito semelhante ao Filho de Deus. Não que ele era o Filho de Deus, mas que foi feito semelhante. Então, olha só que interessante, Melquisedeque então seria um homem que prefigura Cristo, e quando a Bíblia diz então, sem pai, sem genealogia, não é porque o Melquisedeque era eterno, mas se você reparar bem no livro de Gênesis, todas as pessoas importantes, elas tinham a sua genealogia no livro de Gênesis. Abraão, você encontra a genealogia de Abraão, de José, de Noé. Melquisedeque é um homem importante, mas não tem genealogia. Não tem registro, quem foi o pai dele, quem foi a mãe, quando ele nasceu, onde, quando ele morreu, onde foi enterrado, não tem registro dele. Então é como se o autor pegasse esse gancho, a falta de registro aqui, e usasse essa falta de registro como uma tipologia para o sacerdócio eterno de Cristo. Ele pega aqui então essa questão da falta de registro, da falta de genealogia, e faz essa associação com a eternidade de Cristo. E para reforçar, voltando a Hebreus, para reforçar esse sacerdócio eterno de Cristo, agora o autor apela a uma profecia feita pelo rei Davi,
lá no Salmo 110. Vamos abrir? Salmo 110. Nós vamos ler até o verso 4. Disse o Senhor ao meu Senhor: o Pai disse ao Filho: sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. O Senhor lhe enviará de Sião um cetro do poder, dizendo: domine entre os seus inimigos. Os irmãos reparem que essa linguagem é uma linguagem real, uma linguagem de reino. Está apresentando aqui o Messias como um rei. Domine sobre os seus inimigos, ou entre os seus inimigos. O seu povo se apresentará voluntariamente no dia em que você manifestar o seu poder com santos ornamentos, como o orvalho do alvorecer virão os seus jovens. Verso 4. O Senhor jurou e não voltará atrás. Você, Jesus, você, filho, é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Irmãos, esse texto é fantástico. Sabe por quê? Aqui nós temos uma revelação bombástica de que o Messias, o ungido do Senhor, seria não apenas rei, porque essa é a promessa que nós temos no Antigo Testamento. Ele é o leão da tribo de Judá, ele é o rei da linhagem de Davi. Mas no Salmo 110, Davi está dizendo que o Messias não é apenas rei, mas também sacerdote. No Antigo Testamento, ninguém poderia ter os dois ofícios no mesmo tempo. E para garantir que isso não acontecesse, quando Deus institui a lei, Deus determina que o rei deveria ser de uma tribo e o sacerdote de outra. O rei deveria ser da tribo de Judá e o sacerdote da tribo de Levi, para que ninguém tivesse tanto poder ao mesmo tempo. Mas Davi, 1000 anos antes, ele consegue vislumbrar que o Messias é tanto rei como também sacerdote. Então, enquanto aqueles judeus descrentes diziam aos crentes que Jesus não era sacerdote, o autor da carta aos Hebreus diz: o Messias é rei, porque ele é da tribo de Judá, ele é da linhagem de Davi, e ele é sacerdote, mas não sacerdote segundo Levi, é sacerdote segundo Melquisedeque, é um sacerdócio eterno. O verso 16 de Hebreus capítulo 7, diz que Jesus foi constituído não conforme a lei de mandamento carnal, ou seja, não é por linhagem humana, mas segundo o poder de vida que não tem fim. Essa vida sem fim aqui não significa que o Messias não morreria, significa que a morte não conseguiria deter Jesus na cruz. Jesus é sacerdote eterno. Em outras palavras, meus irmãos, eu creio que o autor aqui da carta está querendo dizer o seguinte: se você estivesse lá no primeiro século e perguntasse para um sacerdote levita: como posso ter acesso a Deus? Se você perguntasse para um levita, se esse levita fosse honesto, ele diria assim para você: olha, vamos lá, eu vou ensinar a lei para você, mas eu acho que você não vai conseguir cumprir a lei, então se prepare, porque nós vamos ter que realizar alguns sacrifícios durante o ano. Só que acho que a gente não vai conseguir resolver também com sacrifício, porque você nunca vai conseguir cumprir a lei completamente. Pode até ser que eu morra e você vai precisar ainda de um outro sacerdote. Se esse levita fosse honesto, essa seria a resposta que ele daria a você. Se você perguntasse a mesma coisa ao sacerdote Jesus, segundo a ordem de Melquisedeque, a resposta de Jesus seria: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o sacerdote eterno, e Jesus fez o seu sacrifício de uma vez por todas.
Jesus é o sacerdote tão impressionante que o próprio sacerdote se fez sacrifício. Ele é o sacerdote, ele é o sacrifício ao mesmo tempo. E o sacrifício foi feito de uma vez por todas, não se repete. E é por isso, meus irmãos, que aqui na igreja reformada, presbiteriana, nós somos contra a ideia da missa romana. Porque na missa, a ideia que você tem é que Cristo está sendo crucificado todo domingo. É como se Jesus estivesse ainda pendurado numa cruz. Para nós, Cristo não está pendurado numa cruz. Para nós, Cristo está reinando sobre a nossa vida nesse momento, sobre a igreja, está intercedendo pelo seu povo, está à direita do Pai. Você crê nisso? Então, qual é a lição, irmãos, que nós podemos extrair desse texto de Hebreus, capítulo 7? A lição que eu gostaria de compartilhar é que em Cristo a realidade é maior que a expectativa. Repito, em Cristo a realidade tem que ser maior do que a expectativa. Sabe que a respeito dessa relação entre expectativa e realidade existe algo muito interessante e curioso, até mesmo engraçado. Muita gente curte mais a fase da expectativa do que o evento em si. Por exemplo, a construção de uma casa. Tem gente que gosta mesmo, curte o processo de compra de material, escolha, decoração. Qual é o piso que vai colocar, qual é a cor da casa, se vai ter piscina, se não vai ter piscina. Tem gente que curte mais esse processo e depois que a casa está pronta, nem curte tanto a casa. Tem gente assim. Ou então com relação à viagem. Tem gente que curte muito mais planejar a viagem, entra lá no site, vê qual hotel é mais barato, qual cidade. Se você for louco igual eu, você vai olhar, vai pesquisar pelo clima, se vai chover naquele dia ou não, né? Eu gosto disso. Tem gente que curte mais a estrada, né? A viagem do que o destino final. Natal é uma incógnita. Tem gente que curte mais a decoração de Natal, toda aqueles preparativos, e quando chega a ceia de Natal fica lá com cara de batata, né? Enfim, não curte muito. Tem muita gente que se realiza mais na expectativa do que na realidade. No que diz respeito à história da salvação, à história da redenção que a Bíblia nos apresenta, também existe uma relação entre expectativa e realidade. O que o autor da carta aos Hebreus está nos ensinando é que o Antigo Testamento vem gerando uma expectativa, livro a livro, cada vez que sangue era derramado, cada sacrifício realizado, foram séculos e séculos de gestação, até a chegada do Messias, do Rei ungido. E ele veio. Se cumpriu tudo aquilo que os crentes do Antigo Testamento aguardavam por tanto tempo. O Messias chegou, o Rei sacerdote. É uma realidade, e tem que ser uma realidade para nós, meus irmãos. Por isso é muito estranho mesmo, quando cristãos querem voltar para a expectativa. No primeiro século era assim. Quando o autor escreve essa carta aos Hebreus, judeus estão abrindo mão da realidade para voltar à fase de expectativa. Nós estamos em 2024, ainda é assim nos nossos dias. Tem muitos evangélicos abandonando a realidade e voltando a uma cultura de expectativa, ao mundo judaico, como se isso os tornasse mais aceitáveis diante de Deus, voltando à fase de expectativa. A antiga aliança passou. Eu não quero ofender ninguém, mas é bobagem, irmãos. Eu preciso falar aqui, realidade, é bobagem quando alguns
pregadores, alguns pastores, algumas pessoas colocam vestes sacerdotais na hora do culto e tocam o chofar, evocando aquela velha forma de cultuar a Deus, que era a sombra de uma realidade. É bobagem reconstruir o templo de Salomão, algo que o próprio Deus destruiu no ano 70, por meio dos romanos. Bobagem. Como se ali você tivesse acesso a Deus, como se ali Deus te enxergasse melhor. Bobagem. A velha aliança já passou. O momento de expectativa já era. Tudo aquilo era a planta daquilo que viria, era uma planta da realidade, a planta de um grande edifício. No ano passado, o presbítero Vladimir me apresentou algo curioso, muito legal, é a planta original desse templo aqui, da primeira IPI. Para quem gosta de história, é fascinante. As folhas já estão se desfazendo, tem que tomar todo um cuidado para abrir a planta. Eu acho que é de 1947 a planta. É incrível, é muito legal, é muito curioso. Imagine, meus irmãos, se abandonássemos esse templo aqui, para curtir a planta do templo. Olha que besteira, que bobagem. Olha que bobagem abrir mão da realidade que nós temos em Cristo, o sacerdote eterno, voltando ainda aquelas coisas do Antigo Testamento, que apenas apontavam para a vinda do Messias. Que loucura seria trocar a realidade pela expectativa. Talvez essa manhã você ouvindo esse sermão esteja pensando, muito interessante tudo isso, mas eu creio que esse sermão não é para mim. Eu não sou um judaizante, eu nunca coloquei um kippá na minha cabeça, nunca coloquei um talit, nunca toquei um shofar na minha vida, nunca celebrei uma festa judaica. Eu sou contra isso. Eu sou contra igrejas que colocam um candelabro na frente, a arca da aliança, as tábuas da lei, um leão de pelúcia, seja lá o que for. Eu sou contra tudo isso. E é bom que você não concorde mesmo com essas coisas. Se você é um cristão reformado, é bom que você não concorde. Mas existe sim uma possibilidade, irmãos, de não concordar com essas coisas, com essas práticas que já ficaram no passado, e ainda assim viver de expectativa. É possível você não concordar com a Arca da Aliança no templo, e ainda assim viver de expectativa. Sabe como isso acontece? Sabe quando isso acontece? Quando Cristo não é uma realidade no nosso dia a dia. Está apenas no intelecto, apenas na teologia teórica. Se você não gasta tempo de oração e de meditação e de busca a Deus, você não está aproveitando o sacerdócio. Tem muita gente, inclusive, voltando àquela questão de expectativa à realidade, tem muita gente que curte mais o processo do Assim Cremos, programa de membresia, fica empolgado para ser recebido como membro no final do ano, e depois se torna membro, uma vez por mês está aí na igreja, em dia festivo. E durante a semana, velhos de igreja ou novos de igreja, a Bíblia ganha sua poeira diária. Se você não tem relacionamento com Cristo intenso e diário, você está vivendo de expectativa, não está vivendo de realidade. É possível você não concordar com um monte de coisa e ainda assim viver como aqueles hebreus, que preferiam estar na expectativa. Irmãos, se Cristo não for pessoal na nossa vida, a gente está perdendo um tempo aqui na igreja. E olha que nós somos presbiterianos, calvinistas, aliancistas, nós sabemos que a velha forma de culto já não cabe mais nos dias de hoje. E é bom que a gente saiba tudo isso, mas a pergunta é: até que ponto o sacerdócio de Cristo é uma realidade para nós? Até que ponto? Está com a sua Bíblia aberta aí em Hebreus, capítulo 7? Se você puder adiantar algumas páginas, capítulo 10.
Se você se identifica com essa mensagem e percebe que está vivendo de expectativa, porque o seu relacionamento com Cristo não tem sido real nesses dias, esse texto é um texto de encorajamento para nós. Nós, porque eu me incluo nessa. Verso 19. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos. Esse é o convite, o acesso está aberto. Aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência, o corpo lavado com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. O sacerdócio de Cristo tem que ser uma realidade hoje. Nós temos esse acesso aberto, nós temos o céu aberto. No sacerdote nós podemos ter consolo, abrigo, conforto, perdão dos nossos pecados, a paz que é tão perseguida por este mundo, a paz que excede todo entendimento. Nós temos por meio do sacerdote eterno. É o nosso sacerdote que intercede por nós. É o nosso sacerdote que conhece as nossas limitações, as nossas fraquezas. Ele conhece as minhas limitações. Ele sabe a maneira como eu vim pregar nessa manhã. O meu sacerdote, Jesus Cristo, é aquele que diz ao Pai: Pai, perdoa o Rodrigo, ele é cabeça dura, ele é desobediente, é teimoso, preguiçoso, poderia orar mais, mas Pai, eu derramei o meu sangue por ele. Esse é o nosso sacerdote, ele conhece a nossa fraqueza. Irmãos, eu não sei se você já parou para pensar o quanto, humanamente falando, a gente dá trabalho. Imagina, todo dia é a mesma coisa, todo dia é a mesma reclamação, todo dia é o mesmo pecado, todo dia é a mesma tentação, a concupiscência da carne. Todo dia a gente encana com alguém, a gente briga com uma pessoa na nossa mente, debaixo do chuveiro, com a cabeça no travesseiro. Tem que ter paciência para lidar com a gente, humanamente falando. Nada está bom, nunca está bom, sempre tem alguma coisa. Mas o que eu queria chamar a sua atenção, a nossa atenção, aqui nessa manhã, é para o sacerdócio de Jesus, que é um sacerdócio gracioso, de misericórdia. Ele intercede por nós, Ele nos ajuda nas nossas lutas. E que lutas? Uma luta que ainda não acabou, tem muita coisa para acontecer, tem muita coisa que precisa ser lapidada da nossa vida, mas quando a situação aperta, nós temos um sumo sacerdote a quem recorrer. O texto que nós acabamos de ler aqui, o verso 23, diz que quem fez a promessa é fiel. O nosso sacerdote também promete que um dia essa luta vai terminar. Um dia vai acabar. E no dia que essa luta terminar, irmãos, todos nós, filhos de Abraão, descendentes do nosso pai na fé, todos nós, filhos de Abraão, nós nos encontraremos com o nosso rei sacerdote. Ele trará consigo pão e vinho, para que a gente celebre com ele eternamente. Amém?